Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Tempo do Fim. Essa vai ser a parte 1, porque ficou muito extenso para só um vídeo, então deve ser 2 ou até 3 partes. Eu realmente pretendo abordar muita coisa. E aí no primeiro slide a gente vai tratar, né, os objetivos para mostrar para vocês que a inversão magnética, ao contrário do que se fala na maioria das fontes da internet, ela é mundial e também atemporal. Ela ocorreu em todos os tempos, várias vezes, várias excursões magnéticas em vários locais do planeta já ocorreram, desde a queda do Éden. E é isso que eu vou mostrar. Essa live tem o objetivo de ser um estudo completo, com base bíblica, e também conter, mais na parte 2, alguns princípios de conduta para lidar com as dificuldades do tempo do fim, ok? Então, primeiro vamos tratar do caos climático e das dores de parto da Terra, que correspondem a alguns ciclos, e aí que a gente vai começar a mostrar que a inversão magnética não ocorre só agora, mas isso são mudanças no planeta que sempre ocorreram, mas agora, nos últimos ciclos, isso está mais intenso. Então, vamos lá. Existem referências atemporais de catástrofes de diferentes tipos, não só o dilúvio, mas a única mundial em todas as culturas antigas, sem exceção. Não existe praticamente nenhuma cultura que não fala dessa catástrofe, que é o dilúvio. Então, o dilúvio foi universal, mas já existiram outras coisas, não só de dilúvio, ok? Sempre houve excursões e reversões magnéticas locais que afetam uma determinada área específica em todas as eras desde a queda do Éden, desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Relatos comuns incluem incêndios repentinos e devastadores, terremotos que destruíram míticas cidades muito desenvolvidas do mundo antediluviano, principalmente, de acordo com o nível de sofisticação, como o Atlântida e Lemúria, que é relatado, isso são civilizações antediluvianas, não é depois do dilúvio, ok? Congelamento ou esfriamento repentino em poucos anos ou décadas de áreas antes que estavam na condição contrária. Por exemplo, há relatos de que a Antártica era uma terra fértil, mas agora ela é uma calota de gelo. Então, percebe-se que algumas culturas relatam que a Antártica teve um esfriamento repentino. Até em mapas antigos mesmo, eu acho que no mapa do Piri Reis que eu tenho, mostra isso também. Ou então, áreas muito quentes que se tornaram frias. Não, quer dizer, áreas muito frias que se tornaram quentes. Isso pode estar relacionado hoje em dia, de acordo com o que o sistema fala, ao aquecimento global, mas não é bem isso e eu vou explicar por quê nos próximos slides. Então, nós também temos um outro fenômeno que é muito relatado, que está ligado a todos esses outros que eu falei anteriormente, que é descer o fogo do céu. Descer o fogo do céu significa a presença de plasma na atmosfera e que afeta a Terra, causa catástrofes. O maior exemplo disso na Bíblia é Sodoma e Gomorra. A ciência teoriza que Sodoma e Gomorra poderia ter sido destruída por um meteorito, porque naquela região até hoje se encontra vestígios de material petrificado, com vestígios de enxofre e outras coisas, que aponta altíssimas temperaturas que houveram naquela região. Isso é decorrente do plasma, não de um meteorito, ok? Aí, Atlântida e Lemúria são as principais referências de culturas antediluvianas e elas foram destruídas. Nós notamos que, de tempos em tempos, havia extinções de uma cultura avançada, porque elas provocaram a ira divina. E esses relatos, eles cessam de culturas muito avançadas e passa depois para a ira dos deuses, que afeta só os humanos como nós hoje. Mas essa história de deuses, seres muito mais evoluídos do que os humanos que foram destruídos, é antes da lenda, antes da mitologia de todas as culturas relacionada ao dilúvio. É sempre relacionado que ocorreu antes do dilúvio, ok?
Aquecimento global, um tema muito tratado hoje, que está relacionado a uma verdade que vem ocorrendo, mas não é nada do que o sistema fala, da maneira como eles explicam, e constitui mentiras na verdade que está ocorrendo no nosso planeta. Eu coloquei primeiro 2 fatos aí para contestar o aquecimento global. Eu poderia colocar muito mais, porque existem várias provas, várias contradições do sistema que eles não passam nas escolas para os jovens, mas quando você faz pesquisas em fontes alternativas, realmente você vê que existem várias coisas erradas, várias contradições no modelo deles que não explica, porque o que está ocorrendo é muito mais complexo do que simplesmente derretimento de calotas polares e mudanças provocadas pelo planeta está se aquecendo. Ele não está só se aquecendo, está se esfriando, está mudando completamente, em todos os sentidos, em todas as áreas, ok? Isso está relacionado ao eletromagnetismo, mas vamos por partes. Oceanos são o maior emissor de dióxido de carbono, muito mais do que os humanos. E se as catástrofes são causadas pelo ser humano hoje, não deveriam ter ocorrido todos os tipos relatados anteriormente nas antigas culturas, que foram catastróficos, até muitas vezes muito mais das proporções do que é hoje, porque a maioria desses nós sabemos que foram intervenções do Criador, devido à maldade do mundo antediluviano, principalmente. Por isso que está relacionada à mitologia. E depois do dilúvio, isso começa a ficar mais atenuado, ok? Então, se as catástrofes são causadas pelo ser humano, não deveria ter ocorrido todos os tipos relatados anteriormente, mas só alguns e em menor intensidade, não em maior intensidade. Para quem estuda culturas antigas exaustivamente, percebe que o que foi relatado parece ser conto de fantasia, porque até hoje não ocorreu, mas pode ser que venha a voltar a ocorrer. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, de Jesus. O que há é o aumento da intensividade e impacto desses eventos, já que nos últimos ciclos, nós estamos nos últimos ciclos, mas cada vez se agravará mais, haverá um ponto sem volta, que nem a tecnologia do eu não gosto de falar essa palavra devido às diretrizes da plataforma, que eles tendem a dar menos visibilidade para os vídeos que tratam desse tema, a não ser que seja um canal da oposição controlada, né, ou então que corrobore com a narrativa deles, coloque medo nas pessoas, aí eles propagam sem parar. Mas haverá um ponto sem volta que nem a tecnologia do poderá frear, porque durante o sistema da besta, eles tentarão frear isso, e eu vou relacionar já nos próximos tópicos até por que o sistema usa tecnologias como RAR, tanto para evitar como para intensificar. Muita gente acha que o RAR só intensifica, mas o sistema ele estuda como frear, principalmente para o tempo do sistema da besta, mas também como maximizar, ok? Isso tem um propósito. Então, já vamos direto para esse assunto, né? Por que o sistema tenta minimizar alguns eventos, mas agrava outros com geoengenharia e manipulação climática? Um exemplo, o mais famoso, é o RAR. Então, eles agravam. Eu poderia citar vários exemplos aqui, exemplos muito estranhos de coisas que ocorreram de maneira sistemática, tá? Não existe só o RAR, existe algumas outras armas, eu posso citar uma aqui, que eu acho que não tem problema mais falar, já está um pouco mais conhecida, que chama DIL, D-I-L ou D-I-U, não sei. Está relacionada a incêndios florestais. Já ocorreram alguns episódios em que todas as árvores, elas queimam e só queimam uma área ao redor de uma área que eles colocam como alvo e o resto não queima. Isso é geoengenharia. Tudo que é padronizado na natureza vem do homem. Então, como que eles freiam isso também? Mas frear, eles não freiam para o nosso bem, ok? Eles freiam porque contribui para os objetivos deles, e frear é uma coisa que eles podem fazer para se passar de bonzinhos para aqueles que
não estão conscientes de quem é o sistema, como o sistema funciona, tudo bem? Então, como que eles minimizam isso? Primeiro exemplo mais famoso são as chemtrails, os rastros químicos que estão pulverizados no céu. Mas como que isso freia alguma coisa? Devido à ionização dos gases. Mas, dependendo dos compostos que estão nisso, eu vou explicar para vocês nas cores do céu, na parte que trata de céu vermelho e outras coisas. Isso também pode gerar sensacionalismo nas pessoas, ó. Mas assim, por que eu falei que eles tentam frear as coisas, mas é que serve para os interesses deles? Eu não sei se vocês já tiveram experiências, eu já tive, que certos dias, onde eu moro, eles fumigam rastros químicos. Vários aviões. Uma vez eu vi, por 3 ou 2 dias seguidos, eu acho, não sei se chegou a 3, que passaram vários aviões pulverizando rastros químicos. Passava um, aí daqui 2 horas passava outro, daqui mais 4 horas, 5 horas passava outro. E isso ficou 2 dias. Aí eu fui pro meu trabalho e 2 ou 3 dias depois tava metade das pessoas gripadas, com o nariz escorrendo e com sintoma de gripe. Isso ativa certas coisas, né, que eles inoculam nas pessoas, já inocularam e continuam inoculando. Eu acho que todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Não dá para falar disso aqui no YouTube, mas isso ativa certos componentes que são inoculados no corpo humano, mas também, mesmo para quem não tomou, isso gera uma irritação no nariz que tende a causar sintomas de gripes. Agora eu coloco mais uma reflexão para vocês. Voltando, passou um daqueles carros com um som de funk aqui. Mas tudo bem, né? Que Jesus abençoe os cidadãos que estão naquele carro, os cheios da ignorância. Eu parei, eu estava falando das chemtrails, ok. Então, as chemtrails, além da questão que eu falei, da gripe, né? Da pulverização, é também a redução da luz do sol que chega para nós, né? Hoje é muito demonizado mesmo a questão da exposição ao sol, que se você se expor mais do que alguns minutos, subsequencialmente, várias vezes, você vai ter câncer a longo prazo, e eu não acredito nisso. Eu tomo muito sol, estou super bem, eu acho que o sol é uma fonte de vida, é uma pequena fração da luz do Pai que ele colocou aqui para nós como um luminar que chega para nos aquecer, para a vida. Então, eu tomo sol, não passo protetor solar, estou super bem, não tenho de câncer de pele, nem nada, tomo muito sol mesmo. Ok, já esgotei o tema das chemtrails, sobre o que eu tinha que falar, eu acho. Mas, então, vamos para a conclusão aqui. Cabe a cada um estudar se o sistema tanto agrava como diminui os efeitos climáticos para nos afetar e enganar, que é o que eu falei. Pode ser um pouco complexo, bem complexo, na verdade, porque tem várias facetas. O sistema é complexo, é esperto, ele te engana na cara dura, na cara de pau, não tem vergonha. Nenhum dos senhores do mundo está preocupado com o seu bem-estar. Então, eu sei que isso pode parecer complicado, porque é tanta verdade como mentira, de acordo com a eficácia do próprio Satanás, porque eles são filhos dele. Mas você também pode acreditar, né, que eles são reverter o que eles mesmos causaram no passado recente, no passado longínquo, desde Caim, o primeiro construtor de cidades que modificava o ambiente, até hoje, que eles continuam fazendo a mesma coisa, nunca mudam seu padrão de agir, ok? Deixa eu ver se eu posso acrescentar mais alguma coisa aqui para deixar as coisas mais claras. Eu acho que não ficou muito bem explicado. Eu acho que uma coisa que eu posso falar para esclarecer o tópico 1, 2, 3, 4 do slide aí, né, que eu abordei sobre as chemtrails, o HAARP, esse trem, a duplicidade do sistema, é que
Tanto o negócio de agravar como de diminuir os efeitos, isso está ligado a uma série de objetivos que têm, não tão relacionados à agenda, mas relacionados ao que o caído prometeu para eles. Vou falar uma coisa aqui, em termos codificados, mais ou menos. O propósito, um dos principais da agulha escarlate, ouvi esse apelido recentemente em um dos canais que eu sigo, né? É que o corpo humano passa a produzir células tronco-mesenquimais, que são células de multifunção, digamos assim, que pode se transformar em qualquer outra, para combater isso, né, que causa sérios danos ao sistema imunológico, principalmente porque é colocado diretamente na musculatura e na corrente sanguínea, né, por meio de uma agulha, que eu chamo de agora, né, ouvi esse apelido de agulha escarlate, relacionada à besta escarlate de Apocalipse. Não que seja a marca da besta, tá, pessoal? Isso não existe, é coisa de sensacionalista. Ainda não é o tempo para a marca, ok? Porque essa foi obrigada, e a principal característica para a gente saber a marca é que é algo sem volta. Essa ainda tem várias formas de combater e você pode eliminar em grande parte, não tudo, mas em grande parte, porque isso mexe com a quântica do corpo humano, vocês acreditam ou não? Então, é isso. Agora, quanto ao objetivo, um dos principais, que não é falado da engenharia climática, é a questão de agravar os fenômenos que corroboram com o aquecimento global, porque, como eu falei, o aquecimento global, ele só compreende uma parte dos fenômenos, que é o esquentamento, né? Mas não o resfriamento de certas partes do globo, porque uma das tendências é que onde é calor se torne mais calor, devido ao foco do sol, e onde é frio se torne mais frio, tá? Alguns canais falam que isso é corrida do sol, essas coisas aí, né? Não é exatamente isso. Eu acho que na parte do céu multicolorido, né? Que é multicolorido, não é só vermelho, tá? Eu vou falar também daqui a pouco. Vai dar para vocês entenderem melhor. Mas quanto ao propósito, é porque eles intensificam o que corrobora com o aquecimento global, até geram coisas, né? Como o incêndio no Havaí, né? Coisas muito estranhas, que não pega a cor azul. Eu acho que todo mundo que sabe sobre o incêndio do Havaí já viu, né, que o que é azul não queimou. Isso não é feito pela natureza, ok? Aquilo foi forjado, aquilo sim foi raro e mais outras coisas. Então, eles corroboram o aquecimento global, criam mais coisas para corroborar o aquecimento global e refreiam o que não corrobora com o aquecimento global. Isso é um dos propósitos. O outro é, durante a intensificação da inversão magnética, haverá o surgimento de contramedidas para frear certos efeitos que são naturais e que realmente vão funcionar, porque isso já existe, já está em desenvolvimento, já está até pronto muitos desses protótipos em bases secretas. Área 51, pessoal, não é só ET que está lá, tá? Eu falo que ET é a menor das preocupações, porque existe o domo para frear esses serzinhos de meia tigela. ETs também são protótipos, tá? A maioria, para reencarnar certas entidades em um corpo mais grafenado, mais compatível com a natureza escura deles, do que o corpo que o nosso Criador fez para nós, o corpo humano, que é a imagem e semelhança dele, ainda que nós estejamos só o pó do pó. Mas o sistema da besta vai utilizar certas contramedidas e, com o desenvolvimento da engenharia climática que eles conseguiram para controlar, como eu expliquei anteriormente, eles vão poder ressaltar o implemento dessas contramedidas e refrear o que eles não conseguirem refrear, ok? Pelo menos a longo prazo, porque isso vai dar uma janela de tempo para eles, para manter a população mais alienada e conseguir fazer mais pessoas perderem a salvação pela marca. É por isso que a marca também não é agora. Tudo existe um tempo contado nessa agenda.
ainda que ela comece a passos lentos, porque o Criador não deixaria que eles fizessem tudo da maneira que eles quisessem, porque nós somos filhos dele. Então, muitos vão sucumbir, mas outros vão ser salvos a tempo, vão suportar as coisas até o fim. Ok? Agora eu vou passar para o próximo tópico, que é reversão dos polos, enfraquecimento magnético. Existem dois fenômenos muito estranhos que nunca ocorreram antes, só passaram a ocorrer nos dias de hoje. Primeiro é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Já ocorreu uma anomalia magnética em outras eras? Já ocorreu, igual está agora, no Atlântico Sul. Na região específica do Atlântico Sul? Não. Qual o motivo disso? Primeiro, anomalias magnéticas sempre ocorreram. Sempre que houve alguma catástrofe relacionada à reversão local, isso ocorre, ok? Porque toda inversão magnética está relacionada ao enfraquecimento do campo eletromagnético daquele lugar. Existem muitas teorias sobre por que a anomalia atual ela é no Atlântico Sul. Eu não vou ficar colocando teorias infundadas aqui, ok? Também tem outro fenômeno, que é a ressonância Schumann. Perdão se o nome Schumann estiver errado, eu fiquei fazendo isso aqui nas pressas, tenho mais coisa para fazer, né? Então aqui, ressonância Schumann. É porque a Terra ela tem um padrão de vibração que é harmônico com o ser humano. Esse padrão, antigamente, o natural, ele era de 5,80 e alguma coisa, não sei a medida ao certo, mas era bem baixo. E essa ressonância Schumann, nos últimos tempos, ela vem duplicando, triplicando, quadruplicando, ela vem aumentando exponencialmente. E já que a Terra ela vibra mais rápido e isso afeta na percepção de tempo do ser humano, isso corresponde a uma coisa que é citada nas escrituras, chamada abreviação / encurtamento dos dias ou dos tempos, ok? A abreviação dos dias, se aqueles dias não fossem abreviados, expressões desse tipo que estão nas escrituras. Por quê? Porque isso ocorre. Nós, além de sermos seres de carne e osso, somos elétricos e magnéticos, tudo bem? Isso a ciência não dá muita ênfase, mas são coisas que ocorrem no corpo humano que, por meio de experimentos da verdadeira ciência, não da ciência teórica, que não tem como comprovar, né? Por exemplo, gravidade, que não é gravidade mesmo. Para mim, gravidade é tudo que sobe, cai, mas eles explicam de outra maneira. Isso, para mim, está muito mais ligado à atração entre corpos eletromagnéticos do que gravidade em si, que é um conceito errado, e é a mesma verdade embutida de mentiras que o sistema sempre apresenta. Então, isso gera uma percepção de tempo diferente nos seres humanos. E não sei se vocês já notaram, mas hoje parece que os dias passam mais rápidos do que antigamente. Quando eu era mais novo, as coisas demoravam a passar, mas às vezes, quando você está quieto na sua casa e tem um relógio de ponteiro que faz aquele barulhinho para marcar os segundos, tipo no meio da madrugada, quando você está meditando lá, por exemplo, eu faço isso, meditando nas coisas do Pai, isso me deixa muito tranquilo. Se você prestar bem atenção, às vezes, só às vezes, tá, pessoal, isso é uma coisa mais espiritual, mais de percepção sua, depende do quanto você é sensível ao mundo espiritual. Eu já percebi que o ponteiro dos segundos, ele bate mais rápido, só alguns milésimos, do que antigamente. Eu sempre fui mais sensível para essas coisas. Tanto que eu tenho vários conhecimentos, né, e eu sei administrar que a maioria das pessoas, elas ficariam doidas, sabendo que eu sei, né? Aí viram sensacionalistas, seguidores de gurus, etc. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar do encurtamento dos tempos. Eu acho que se eu falar mais coisa aqui vai ficar muito complicado. Então, vamos seguir. E o véu do tempo se rasgou de alto a baixo.
Isso está relacionado, nas antigas culturas, a um fenômeno de queda do céu. Simplesmente, o céu cai em pedaços, mas não é o céu que cai inteiro, é o firmamento. Isso é relatado, na maioria, como uma lenda, antes do dilúvio, mas às vezes separado, ok? Eu acredito que, como as comportas de água de cima e de baixo se abriram para causar o dilúvio, brotou água de baixo da terra e de cima também, que foi uma chuva torrencial, não dá nem para chamar de chuva. Foi, por exemplo, se a chuva é quando você goteja um chuveiro, coloca um chuveiro para cair sobre a terra, o dilúvio seria como um balde de água gigantesco de uma vez. Mais ou menos isso. Isso está relacionado também com a cosmologia hebraica, que é a correta do conceito de águas abaixo e águas acima, e pilares e colunas da terra, ok? Mas eu ainda vou fazer vídeo sobre cosmologia hebraica, a correta, no canal. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, também é citado em Jesus, né? Porque isso está relacionado, na linha de baixo aí, ao enfraquecimento das barreiras dimensionais entre as realidades de Deus. Isso dá margem para o conceito de multiverso, que eu creio que exista, mas não é multiverso da Marvel, e para falar de multiverso eu preciso de um vídeo separado, né? Novamente, estou só começando o canal. Então, eu vou ficar só nisso mesmo. E o véu do tempo se rasgou de alto a baixo corresponde ao enfraquecimento das barreiras dimensionais, porque isso também é afetado pelo enfraquecimento eletromagnético do nosso plano, o que nos faz interagir com outros planos mais facilmente, tudo bem? Então, o próximo aí. Sinais no céu e profecias se cumprindo, que existem muitas distorções. Algumas estão se cumprindo, sim, mas outras não, ok? E outras que nem profecias são, mas as pessoas pegam versículos fora de contexto e colocam um sentido para satisfazer as doutrinas enganosas. Sinais no céu. O Criador fez os luminares, o Sol e Lua e as estrelas e os planetas para serem como sinais para os seres humanos, para marcar os tempos e as leis. Então, a intensificação de sinais nos céus é uma coisa intrínseca da universidade, independente se estiver fraco, se estiver forte. Sempre vai haver intensificação de sinais no céu, cada vez mais. Ó. Quanto às profecias, eu vou dar alguns exemplos aqui, para não ficar exaustivamente se cumprindo. Aquela coisa do Mar Morto, que está aparecendo uns buracos, umas crateras, chamadas... Aquilo é um início de profecia se cumprindo, mas vai se intensificar mais ainda. E também o fenômeno do Rio, isso, ao aquecimento global. A seca do Rio Eufrates está relacionada à passagem dos reis do Oriente. Vou dar uma orientação para vocês aqui. A geopolítica ela é muito confusa. E quando você for pegar uma profecia abstrata, que pode ter várias interpretações, por favor, interprete da maneira literal, mas não política. Sim na espiritualidade. Eu pretendo, quando eu tiver maior, ficar preciso, como eu entendo. Mas, por enquanto, eu só vou... A principal, que é uma abominação na internet, é o que eles pregam uma citação do nosso Deus, que ele, Israel, que está no que tem várias e várias tempestades de areia, fica já do vermelho descer no amanhecer. Então, as pessoas pegam isso, o texto, e falam que em anos anteriores o céu estava sempre vermelho e que aí o magnetismo caiu e por isso o céu ficou azul. Aí eles inventam um monte de coisa lá para explicar coisa que não faz, que não dá para abordar o modelo completo, fajuto, aqui. Mas o céu vermelho, isso não significa que ele sempre foi assim. Eu vou explicar já no próximo slide sobre as cores do céu.
ok? E o fato de o céu ser azul hoje é pela iluminação que está presente hoje, ok? Realmente houve uma queda de magnetismo depois do dilúvio. Não dá para você falar que o céu era vermelho, e não é ciência, não tem provas na mesma como eu vou explicar nas cores do céu. Se aqui em cima é céu verde, lá embaixo vai ser céu azul, é isso? Ah, mas vamos para o próximo slide. Aí sim, céu multicolorido, barra céu antes do dilúvio, barra Saturno. Já falei aqui da ionização dos diferentes gases na fator para isso. Certos gases ou também tempestades de areia que causam céu vermelho, né? Aí, no próximo tópico aí, eu gostaria de explicar, antes de falar, eu já tratei aqui que o sistema ele é um próximo tópico tá sobre céu violento no mundo antediluviano e não vermelho. Se você quer para satisfazer os seus desejos, não é vermelho, tá? E nem sempre é violeta. Então eu não vou estar substituindo vermelho por violeta e caindo na mesma onda desses canais. Eu vou explicar por que que é violeta e nem era assim o dia e a noite inteira, tá? Então, para explicar o céu, eu vou explicar primeiro como que eram os corpos celestes nesse tempo, porque sem saber isso não dá para entender por que que Saturno tinha uma posição tão destacada. É o seguinte, dentro dos entendimentos hebraicos e pagãos, pagãos nesse aspecto, tá? Os corpos celestes, eles eram relacionados com entidades. Saturno era da cor roxa, violeta, e ele representava Lúcifer, que tinha uma consorte, que tem vários nomes em várias culturas pagãs, chamadas Aserá, Diana dos Efésios, Astarote, Astarte, e vários nomes, mas que sempre tem em comum que é uma entidade feminina caída. Perséfone, tá? Na cultura grega, Perséfone. E acompanha um ser caído que corresponde a Satanás e fica do lado dele, ao invés de um outro ser que tenta salvar dentro das histórias desses povos, que corresponde geralmente, né, a Jesus. Não vou falar que sempre corresponde a Jesus, porque especialmente a figura de Jesus, tudo relacionado a ela, os povos pagãos distorcem, para mesmo que quando alguém estude a mitologia deles, não entenda, tá? Mas Saturno, ele tinha essa posição de destaque e compreende-se que os corpos celestes, os 7 planetas, as 7 estrelas errantes que saem da sua órbita, eles estavam mais próximos do que eles estão hoje da Terra e estavam meio que alinhados. Então, um desses alinhamentos, eu não tenho o propósito de tratar disso agora, mas é o alinhamento do chifre do touro, que também é muito falado por esses canais aí, né? E sobre o chifre do touro tinha uma conjunção de, eu acho que é Saturno, Vênus e Marte,
Isso mesmo, espero não estar falando bobagem, que tem muito tempo que eu estudei isso. Já parei de estudar esses assuntos há um tempo. Mas que representaria Saturno como pai, Vênus como a mãe e Marte como o filho guerreiro, que corresponde ao anticristo, ok? Isso não tem nada de bonitinho, não. E esse alinhamento geralmente se dava no chifre do touro, e muitas culturas adoram o chifre do touro, então a lua de sangue sobre o chifre do touro, que também está relacionada a Marte devido à cor vermelha, ok? Mas é o seguinte, Saturno ele tinha esse protagonismo de destaque, e ele exercia uma influência não gravitacional, eletromagnética. Mas se quiser chamar de gravitacional, pode, vai dar na mesma, só que você está usando o conceito errado sobre a Terra, e que principalmente durante a aurora, que é o amanhecer, e o crepúsculo, que é o entardecer, aquela parte de tarde, quando o sol já está se pondo, devido à luz, à forma como a luz incidia na atmosfera, o sol, o céu, ele ficava realmente um violeta, né, um roxo, você pode chamar de violeta ou roxo, devido à irradiação de Saturno, e devido à menos presença do sol, tudo bem, não que o céu, quando não era roxo, fosse vermelho, tá? Eu compreendo que azul sempre foi, a não ser que realmente houvesse uma concentração de gases bem diferente, então o céu realmente podia ser menos azul e mais para uma cor intermediária, tá? Mas isso eu não vou ficar. Mas assim, então é por isso que o Saturno exercia essa influência. Mas o que essa influência causava? Ela causava boas colheitas, aumento da expectativa de vida, ok? Então, Saturno, ele tinha uma influência gigante sobre a Terra no mundo antediluviano, tá? E essa influência, ela causava uma coisa que eu vou abordar rapidamente, e é a origem fundamental de várias religiões orientais, que é a reencarnação, porque certas pessoas, muitas de culturas pagãs, que se entregavam totalmente aos prazeres da carne, faziam rituais, se consagravam, etc, etc, etc. Isso, todo o propósito de se voltar ao maligno para essas pessoas que elas se afastavam de Deus e nem podiam mais ser chamadas filhas de Deus devido às abominações que cometiam. A influência de Saturno, ele tomava, de certo, uma parte do papel da Lua, que é responsável pela nascimento e morte das almas nesse mundo. Hoje, o corpo responsável por isso é a Lua. Depois eu vou abordar mais sobre a Lua. Eu pretendo fazer um vídeo exclusivo sobre a Lua e todas as influências e propósitos que ela tem. Mas tratando de Saturno, isso gerava uma roda de samsara, uma reencarnação para pessoas que nem podiam ser mais chamadas filhas de Deus, como eu falei, devido ao grau de afastamento que elas já tinham, e que, por isso, naquela época, Satanás ele tinha, de certa maneira, autoridade por Saturno para reencarnar essas pessoas, sendo que elas ficavam sempre reencarnando, e o árbitro disso era Satanás, e elas não gozavam do destino que nós, filhos do Pai, temos, que é nascer uma vez, ser testados, dormir o sono do justo, e no dia da ressurreição ser ressuscitado. Então essas pessoas, muitas se arrependiam, é claro, mas outras que eram nefilins mesmo, elas gostavam de ficar aqui porque os espíritos da terra têm sua morada na terra, e os espíritos do ar têm sua morada no ar. Os nefilins gostavam de ficar reencarnando aqui, né? Mas as pessoas que se entregavam e alcançavam posições altas na hierarquia maligna, antediluviana, mesmo assim, elas se arrependiam e não tinham como ir atrás, ok? Isso eu considero que, apesar de não ser totalmente provado, tem uma grandíssima possibilidade, e foi um dos principais motivos para que nosso Pai, Deus, ele trouxesse o dilúvio sobre a terra. Apesar dele ter se arrependido, o dilúvio não foi em vão, ok? Isso nunca mais voltou a ocorrer, porque o próprio Pai, isso
unânime em todas as pesquisas. O próprio pai, ele se encarregou de fosse bem diminuída, ok? Sendo que hoje quem rege isso é a Lua, a fiel testemunha do Pai, e não que a Lua é o mapa da Terra, tá? Aquele mapa da Terra, o cara que fez aquilo, ele pegou aquele mapa de uma entidade que apareceu para ele em um lago, muito provavelmente um demônio que apareceu para ele, e ele fez um mapa, engana trouxa, modificou aquilo, até no vídeo eu percebi, um tempo depois, quando eu fui estudar sobre isso, que ele distorce, quando ele vai colorir o mapa, ele distorce as proporções originais, isso se você comparar bem de perto, ele distorce totalmente, ok? Algumas partes são totalmente fora de proporção, isso eles falam que é porque, não sei, eu acho que a Lua tirou a radiografia, aí distorceu, só falam isso, eu acho que é. Ficou invertido, alguma coisa assim, não sei, mas isso não explica, tá? Aquele mapa é fajuto, é forjado. Mas voltando aqui, então quem rege hoje isso é a Lua, ela é a fiel do Pai no sentido que é utilizado hoje. E não posso abordar, né? Porque já estamos com 40 minutos aqui e vai ficar um pouco mais longo do que eu queria. Então eu tenho muito conteúdo para abordar no canal, como vocês viram, tá? Continuem acompanhando aí. Obrigado. O próximo slide agora. Ionização dos gases e desmentindo o céu vermelho. Antes, eu só quero mostrar uma imagem para vocês aqui que corresponde ao céu violeta. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Essa imagem aí, tá? Você vê um outro planeta ali, uma lua, só para demonstrar a mesma imagem que ficou legal, que estava bem próximo realmente. Isso não era o tempo todo, tá? Você não ia ver Saturno na sua cara o tempo todo, assim, se você estivesse lá. Mas era em certos momentos que ele se aproximava mais, mas é claro que ele sempre estava bem mais próximo, ok? Então, aqui, voltando. Uma pesquisa sobre a ionização dos gases na atmosfera. Uma pesquisa geral. Eu não tenho totalmente certeza de que todas as informações aí estão 100% precisas, até porque não dá para determinar que o céu fica dessa cor por causa disso, e somente disso, ok? Eu coloquei aí os motivos principais e eu relacionei com o que eu já sei, as cores do céu, que eu já estudei sobre isso. Então, vamos começar. Vou começar pela questão do Oriente Médio, que é o céu alaranjado barra vermelho, não é um nem outro. Muito comum no Oriente Médio pelas partículas na atmosfera, em tempestades de areia e outros eventos comuns daquela região, tá? Céu violeta barra roxo, que é o que eu falei agora, do céu antediluviano. É uma combinação de azul e vermelho, por isso que eu falei que o céu antes do dilúvio não dá para determinar especificamente que cor ele era, de uma maneira geral, igual nós temos o nosso céu azul, que a gente sabe bem qual tom de azul que é hoje. Então, céu violeta barra roxo. Uma combinação de azul e vermelho, especialmente durante o crepúsculo. Durante o crepúsculo, que sim, era roxo, roxo mesmo. Mas, nos outros momentos do dia, não vamos distorcer as coisas para satisfazer doutrinas enganosas e ludibriar as outras pessoas, tá? Céu verde. Ionização do oxigênio em altitudes mais baixas. Polos que são vórtices de energia, especialmente o Polo Norte, mas o Polo Sul eu também vou, porque ele é, mesmo no modelo da cosmologia hebraica. E aí, não estranha, tá? Carruagem de fogo. No nosso mundo, nós temos austrais, no sul, ok? Começar aí por essa parte da carruagem de fogo.
Elias, eu não estou dizendo que a aurora é uma carruagem de fogo na qual Elias foi arrebatado, ok? Mas auroras, elas podem ocorrer em latitudes um pouco mais ao sul. Israel está no norte, tá? Em um evento extraordinário causado por Deus, é possível que houvesse o mesmo princípio que fazem auroras ocorrer lá lá na localização de Israel. Mas Elias foi arrebatado em uma aurora, porque a aurora não desce à Terra, ok? Só estou falando que isso tem uma relação de princípio de atuamento na atmosfera, tá? Então, eu acho que foi um fenômeno plasmático, até porque, para você ser arrebatado, você tem uma tradução do seu DNA para o seu corpo espiritual de plasma, um corpo muito mais sofisticado, semelhante à categoria Ishin, mensageiro, a uma das categorias dos anjos, considerada a mais baixa, que é tipo os anjos que comeram com Abraão, ok? Eles têm corpos plasmáticos, mas podem se transformar, etc. Então eu compreendo que ele arrebata um fenômeno plasmático, mas uma referência que nós temos. Então, o céu verde é a ionização do oxigênio em altitudes mais baixas. Isso no modelo da Flat Earth, no sul, se explica principalmente pela baixa latitude, devido aos limites do domo, que correspondem à Antártica. Isso causa auroras. Apesar de que auroras você sempre vê muito mais no norte do que no sul. Tanto porque a extensão ela é muito grande. Então, é natural que no norte, que o principal motivo é que lá há um vórtice de energia, não relacionado a Sol negro, pessoal. Mais uma distorção aí. Mas só colocando que o Polo Norte é um vórtice de energia, lá é muito mais comum ter auroras, apesar da da alta latitude, né? De acordo com o modelo do firmamento, apesar de que o céu ele tem um teto que as partículas começam a se dispersar, mas a concentração dos gases, mesmo assim, lá, apesar de ser uma altitude mais alta, isso favorece as auroras, por ser um vórtice de energia, que favorece a ionização dos gases, independente da concentração, e no sul isso ocorre principalmente por causa das baixas latitudes, que os gases estão condensados mais abaixo. Isso favorece auroras periódicas, mas não tanto como no norte, tudo bem? Percebam que isso é harmônico e corrobora com o modelo da cosmologia hebraica, sem distorções, tá? E agora sim, o céu vermelho, ele só vermelho, como nós temos presenciado muitas vezes ultimamente, apesar de que o céu ele tem ficado de todos verde, azul, roxo, laranja, até meio amarelado, acredite ou não. Amarelo é meio raro mesmo, mas eu já vi. Já vi não, né? Já vi por vídeos. Né? Mas céu vermelho ele é causado principalmente pela ionização do oxigênio em altitudes mais baixas. Ok? Isso corresponde a um fenômeno que é muito misterioso, chamado sprites, que está relacionado à descida de fogo do céu, ok? Sprites são meio que descargas plasmáticas, não semelhantes a um trovão, mas eles são de várias cores, mas principalmente vermelho mesmo. E imagina que em Sodoma e Gomorra, esses sprites, eles eram muito mais intensificados e chegavam ao chão, por isso que ocorreu o que ocorreu. Mas hoje nós presenciamos esses sprites, mas é só uma pequena fração da atmosfera. Você vê, ele surge num ponto por uma explosão plasmática que algumas câmeras conseguem capturar mais ou menos, porque isso é muito rápido, e eles não se estendem muito, ok? Porque em Sodoma e Gomorra, eu imagino que os sprites, além de literalmente o plasma que descia do céu, os sprites, eles formavam tipo raízes no céu inteiro, ok? E eles afetavam o campo magnético próximo à superfície, ok? Mas aí, o céu vermelho,
ele é a ionização do oxigênio em altitudes mais altas. Isso, por ser uma altitude mais alta, só mostra que o céu vermelho ele é um dos primeiros estágios para a modificação de cores do céu. Sendo que o céu vermelho corresponde ao início do processo e que mais cores, outras cores, vão começar a ser mais evidentes, seguindo esse conceito de ionização dos gases em diferentes altitudes da atmosfera. Então, eu acho que esses canais vão perder força quando o céu, daqui a uns anos, começar a ficar realmente multicolorido ao invés de mais vermelho, porque vermelho é um estágio inicial, que é a ionização do oxigênio em altas altitudes, ok? Então, eu acho que por essa live foi isso. Já passei essa imagem aí. Agora, na parte 2, tá na apresentação aí, ficou sobreposto. Vou ter que dar mais margem da próxima vez. Mas a parte 2, como eu falei, eu vou colocar sobre preparações que você deve ter. Na parte que ficou sobreposta aí, abordando na visão moderada e sã, ok? A parte 2 vai ser a conduta moderada da fé e preparações. Eu vou falar sobre apagão 24-25, preparação espiritual e precaução material, mudanças de vida, o que você realmente precisa, como proceder em catástrofes, exemplos, que são realmente úteis, tá? Não um tsunami, que você não sabe quando vai vir e que pode nem ocorrer. Seca e enchente, crise alimentar, crise de saúde e caos financeiro. Vou falar também sobre sobrevivencialismo urbano e quais iniciativas rurais, se quiser ir para o campo, é mais fácil de escolher, mais prático, que rende mais, tanto em dinheiro quanto em alimentação, esses trem, ok? Porque eu sei bastante disso. Então eu vou sumarizar para vocês na parte 2. Espero que tenham gostado da parte 1. Obrigado pela presença. Curta, compartilhe e comente. Até a próxima. Fortalece esse trabalho aí, beleza? Falou.